Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Quem é Jesus? Talvez essa pergunta para a igreja pareça algo fútil, tolo, até desnecessário. Vocês podem estar pensando, como assim? Quem é Jesus? Eu nasci na igreja, cresci, fui batizado. O que o pastor está achando? Que eu não conheço Jesus? Pergunto de novo. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? De fato, essa pergunta parece muito fácil para nós cristãos. Nós, como igreja luterana, estamos inseridos em um contexto onde há um ensinamento puro, um ensinamento verdadeiro daquilo que é o Evangelho de Cristo, conforme registrado pelos evangelistas, pelos apóstolos, através da palavra de Deus. Mas há muitos contextos onde esse Evangelho é deturpado, onde o real significado do nome de Jesus é colocado sobre um conceito de dar e receber. Um conceito de toma lá da cá. Eu faço para ser abençoado. Ou eu faço porque eu tenho medo do castigo e assim por diante. Onde as pessoas buscam pelo nome de Jesus por conveniência, para suas necessidades, sempre esperando receber algo. É um toma lá da cá. Eu dou para receber, eu faço para não ser castigado, eu louvo a Deus para amenizar a sua ira sobre o meu pecado. Como se, quando eu cometo algum pecado, e a minha balança pende para o lado dos pecados, eu preciso fazer algo bom para equilibrar esta balança. O meu objetivo até o final dessa mensagem é responder biblicamente, através do texto do Evangelho de João, essa pergunta. Quem é Jesus? Mas eu também quero levá-los a refletir em uma outra pergunta. Você está preparado para deixar para trás o que Jesus pede de você? Vamos ao texto. Quem quiser acompanhar aí no texto do Evangelho de João, ali logo no início do capítulo 10, Jesus se apresenta a nós como a voz do bom pastor, que é ouvida pelas ovelhas, que o segue. Ele se apresenta como a porta do aprisco, pode ser entendido aqui como a igreja, não o templo, mas a comunhão dos santos, a união das pessoas que creem em Jesus, a igreja visível. E ele se apresenta também como o bom pastor. Eu quero primeiro responder a pergunta, quem é Jesus? Só que para isso, precisamos primeiro responder uma pergunta que eu não fiz. Quem Jesus não disse que ele é? Pelo menos no texto do Evangelho de João. Quem ele não disse que é? Bom, ele poderia ter chegado nos seus discípulos e dito, eu sou um rei, um grande governante. E aí, talvez eles olhassem para Jesus e esperassem de fato um libertador terreno, um governador poderoso, rico, um grande exército. Ele poderia ter dito, eu sou um profeta comum. Ou talvez até pensemos um profeta igual aqueles que nós vemos por aí na internet, que adivinham o CPF, o nome das pessoas, fazem previsões superficiais, profecias superficiais com frases prontas sobre prosperidade. Este é o ano da vitória. Hoje é o teu dia. A tua bênção vai chegar e assim por diante. Não, ele não disse isso. Ele poderia ter dito que ele é um sacerdote. Ele é, de fato, sacerdote, mas não nos moldes dos sacerdotes humanos do seu tempo. Os discípulos chegariam à conclusão, se Jesus é um sacerdote, ele é igual aos outros. No tempo de Jesus e antes ainda, eles haviam corrompido a religião para o seu próprio benefício. E aí Deus precisou levantar o profeta Ezequiel e dar uma missão para ele. Profetiza contra as autoridades de Israel, os pastores do meu povo, pois cuidam de vocês mesmos. De fato, Jesus não disse que ele é um rei, que ele é um profeta, que ele é um grande sacerdote a moldes humanos. Mas o que ele disse então? Ele disse, eu sou o bom pastor. É um líder antagônico de
todas as figuras que o povo conhecia. Totalmente diferente de um rei terreno, de um profeta comum, de um sacerdote do seu tempo. Imagine o que será que veio à mente daqueles discípulos quando ouviram Jesus falar: eu sou o bom pastor. Eu vou dar um palpite. Deve ter vindo à mente deles as palavras de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes, me guia por águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças, me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Mas continuemos, vamos ao texto do Evangelho de João, versículos 1, 2 e 3. Quiserem acompanhar a leitura? Diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. A imagem do pastor sentado à porta, cuidando das ovelhas que estão dentro do aprisco. Um pastor que conhece cada ovelha, que deu nome a cada uma delas, conhece o nó da lã, cuida das suas feridas. Um pastor que guiou com o seu cajado a cada ovelha em segurança. Elas conhecem a voz deste pastor. E o porteiro abre e ele entra. Aquele que não é o pastor das ovelhas não tem acesso. Imaginem dois pastores de ovelhas se encontrando no campo. Começam a conversar. Papo vai, papo vem. Você viu aí o jogo entre Israel, Galileia? As ovelhas começam a se esparramar. Umas se afastar num canto, outras no outro, descansar numa sombra, e elas se misturam. Quando os pastores vão embora, eles chamam. E as ovelhas seguem a voz do seu pastor. Nenhuma se mistura no outro rebanho. Vocês podem até pesquisar na internet. Há vídeos mostrando isso. Olhando para esse contexto, o pastor chama. As ovelhas ouvem a sua voz. Há muitas vozes que nos chamam hoje em dia. Há muitos sons que nos confundem, que querem nos fazer desviar os ouvidos da voz do verdadeiro pastor. E nessa analogia, Jesus está apontando agora para os falsos sacerdotes. Por isso ele não disse aqui: eu sou um sacerdote, porque ele queria justamente denunciar esses falsos, assim como aqueles que Deus manda o profeta Ezequiel falar para eles. Eles fazem do povo de Deus um negócio, fazem da religião uma mercadoria, exploram a fé dos fiéis. Estes não entram pela porta. São os que trazem falsos ensinamentos com a intenção de desviar os ouvidos do povo para um falso evangelho, para uma falsa esperança. Jesus denuncia esses falsos sacerdotes. O apóstolo Paulo ele também faz uma denúncia aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, quando ele diz: se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que tenho anunciado, que seja amaldiçoado. Vejam que o apóstolo Paulo se coloca junto, mesmo que sejamos nós, se um dia nós nos desviarmos do verdadeiro evangelho, que sejamos amaldiçoados por isso. Quer dizer, que soframos as consequências deste pecado por desviar o povo de Deus do verdadeiro evangelho. Como Deus diz através do profeta Ezequiel: ai das autoridades de Israel, os pastores do povo de Deus. Esses terão que prestar contas dos seus ensinos errados, de cada ovelha que eles desviaram por ensinar um falso evangelho. Há muitas vozes nos chamando. Vozes da cultura, vozes de religiosidade vazia, vozes de promessas fáceis. Mas será que em meio a tantas vozes que nos chamam dia a dia, estamos reconhecendo a voz do bom pastor? Um grande problema da religiosidade moderna está em achar que fazer ou deixar de fazer algo para Deus fará com que Deus seja benevolente aos meus pedidos. Eu faço para receber, eu dou
para receber em troca. Mas existe uma grande diferença entre seguir Cristo e seguir regras, leis humanas impostas por religiões falsas, religiões de homens. Regras que dizem o que pode, o que não pode fazer. Mesmo que o próprio Jesus diga para nós o que é pecado e o que não é. Quando nós cumprimos a lei de Deus, obedecemos à vontade de Deus, eu não a cumpro por medo de castigo ou para amenizar a ira de Deus. Vou fazer para que Deus não fique irado. Eu tenho que equilibrar a minha balança. Eu cometi um pecado, agora eu preciso fazer algo bom para que a minha balança esteja equilibrada. Se fosse assim, na verdade, a nossa balança estaria pendendo sempre para o mal. Nunca faríamos o suficiente para compensar o mal que cometemos por causa dos nossos pecados. Mas quando nós ouvimos a voz do bom pastor, que nos guia com o seu cajado da justiça, nós aprendemos que fazer ou deixar de fazer o que é pecado é feito por um coração que foi transformado. Não pelo medo, mas pelo amor de Deus. Eu aprendi a ouvir a voz do bom pastor, qual é a sua vontade, e obedeço por amor a ele. Por exemplo, seu filho pequeno está prestes a colocar um garfo na tomada, e aí você tira aquele garfo da mão dele. E ele chora, esperneia, fica bravo com você porque você fez aquilo. Agora, com 25 anos, ele continua bravo com você, porque você tirou um dia o garfo da mão dele para ele não colocar na tomada e levar um choque. E ele quer continuar fazendo isso, só que agora ele quer levar o teu neto junto. É assim que acontece? Não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum. Porque você espera que ele cresça, que ele amadureça. Você espera que ele deixe de tentar colocar o garfo na tomada, não porque é errado, mas porque aquilo fará mal a ele. Você quer que ele amadureça, que ele entenda que, através dessa regra, não pode colocar um garfo na tomada, você só quer o bem dele. Assim é a vida cristã. Nós não deixamos o pecado por medo do castigo. Nós deixamos porque fomos transformados, porque somos novas criaturas em Cristo. Necessitamos amadurecer na palavra. Mas ao invés de ouvir o Evangelho, nós queremos ouvir tantas outras vozes que nos chamam a fazer o contrário. Jesus não se apresenta a nós aqui como um rei poderoso, como um profeta nos moldes humanos ou como um sacerdote, mas como um bom pastor. O pastor era a figura mais desprezada, mais rejeitada no seu tempo. A função de pastorear as ovelhas cabia ao filho mais novo, que não era o herdeiro da casa. Se eu vivesse nos tempos de Jesus, eu teria que ser pastor de ovelhas, por ser o filho mais novo. Você que é filho mais novo, imagine-se neste lugar. Ter que dormir ao relento com as ovelhas, feder a ovelha. Essa era a figura mais desprezada, mais rejeitada no tempo de Jesus. E é justamente assim que Jesus vem e se apresenta a nós, como o bom pastor. Os mercenários, os empregados que ele menciona, trabalham só pelo dinheiro. Quando vem o perigo, eles fogem, abandonam as ovelhas. Mas ele é o bom pastor. Ele está pronto para dar a sua vida pelas suas ovelhas. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, ele diz: vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidas de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. Jesus nos livra de fazer uma leitura de quem Ele é, segundo os padrões deste mundo. Reis, profetas, sacerdotes terrenos. E Ele nos ensina a olhar para a Sua palavra, a encontrar nela o conforto que aqueles discípulos devem ter encontrado quando ouviram Ele falar: eu sou o bom pastor. E lembrar do texto de Davi, que disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Posso ter tudo
de falta em nossa vida. Mas tendo a Jesus como pastor, não terei falta de nada. Jesus nos ensina algo que parece que não tem lugar neste mundo. E aqui então entra os últimos 2 versículos desse trecho. Versículos 17 e 18, quem quiser acompanhar. Diz assim: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Jesus nos ensina algo que parece que não tem lugar neste mundo: o entregar-se pelo outro, por amor, não esperando algo em troca. Nós, seres humanos, pecadores, nós queremos olho por olho, dente por dente. Lei de talião. Nós queremos vingança. O mundo nos ensina a retribuir o mal com o mal. O olho por olho, dente por dente, nos ensina uma punição equivalente ao crime cometido. Por exemplo, se eu matei, eu terei que ser morto por causa disso. Se eu roubei, algo será tirado de mim para compensar aquilo que eu roubei. Mas nós queremos muito mais do que o olho por olho. Nós queremos vingança maior do que aquilo que foi cometido contra nós. Nós somos ensinados a retribuir o mal com o mal, e um mal maior do que o que foi cometido contra nós. Parece que a doação por amor não cabe neste mundo. Esse estado de justiça que Jesus nos ensina aqui: eu dou a minha vida, eu tenho poder para recebê-la. Esse estado de justiça que Jesus nos ensina não é de um rei, porque o rei vai com seus exércitos contra os seus inimigos. Ele se vinga, ele mata os seus inimigos. Um grande general mata os seus inimigos. Governos terrenos pagam o mal com o mal. Guerra por guerra. O estado de justiça que Jesus nos ensina não cabe neste mundo, porque é de um outro mundo. É do reino dos céus. É o estado de justiça do bom pastor, aquele que está pronto para dar a vida pelas suas ovelhas. E ele foi para a cruz, assim como uma ovelha vai ao matadouro. E vejam que o apóstolo Pedro nos fala: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Voltando um pouquinho, ele diz: quando foi insultado, não respondeu com insultos. Não foi olho por olho. Quando sofreu, não ameaçou. Não quis dente por dente. O que Jesus fala àqueles que estavam torturando ele ali no Calvário? Ele diz: que Deus os amaldiçoe? Que Deus retribua a vocês o mal que me fizeram? Não. Ele diz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. A doação por amor. E Jesus ensina a perdoar os nossos inimigos, a amá-los. Nós somos ensinados pelo mundo a retribuir o mal com o mal. Mas como diz o apóstolo Pedro, Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Respondendo a outra pergunta, que aliás no início eu falei que era para cada um de vocês refletir em seu coração: você está pronto para deixar para trás o que Jesus pede de você? Jesus diz: eu dou a minha vida e tenho o poder de reavê-la. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu a dou. Veja que Jesus não perde nada. Ele dá. Ele doa por amor. Esse é o teor de uma vida cristã verdadeira. Doar-se em amor. Lembremos do jovem rico que foi falar com Jesus. Vocês lembram desta história? Ele chega a Jesus e diz: o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? Aí Jesus, já entendendo onde aquele homem queria chegar, ele pergunta: bom, você segue os mandamentos? Não matar, não roubar, não adulterar, respeitar pai e mãe? Sim, esses aí eu cumpro todos. Bom, agora vai e vende tudo que você tem, e aí me siga. As regras ele seguia, mas com o pensamento de que se seguir essas regras daria a ele o mérito.
de receber o reino dos céus. No pensamento moderno religioso, você cumpre, mas você ainda se sente fora. O que mais eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Eu já cumpri todos os mandamentos, mas eu ainda me sinto fora. É o pensamento daquele jovem. Essa ideia de fazer para receber é uma ideia de reino de gente que nunca perde, que nunca doa, que só quer receber e receber. Lembremos dos heróis da fé que nos é mencionado pela carta aos Hebreus. Abraão, quando foi chamado por Deus, Deus disse para ele: deixe para trás seus parentes, sua casa, e vai para a terra que eu estou lhe dando. E ele foi, confiou em Deus. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito, foi obrigado a deixar para trás tudo, seu pai, Jacó, e todos os seus irmãos, a sua casa, e levado e vendido como escravo num país estranho, para cumprir os propósitos de Deus. Depois, através dele, Deus abençoou toda a família de Jacó. E assim, todos os descendentes de Jacó foram parar no Egito. E aí vem o resto da história que nós conhecemos, a libertação através de Moisés e assim por diante. Davi, quando foi ungido como novo rei de Israel por Samuel, teve que deixar para trás a sua casa, seu pai, os seus irmãos, para ir a Jerusalém e servir ao rei que ele teria que depois substituir. E esse rei ainda tentaria matá-lo diversas vezes. E Davi, tendo a oportunidade de se vingar, de retribuir essas tentativas de assassinato de Saul, não o fez. Ele não matou Saul. Mas esses heróis da fé são apenas sombras de Jesus. Apontam para aquele que doa tudo o que tem em amor. Ele estava na eternidade. O Verbo de Deus se fez carne, deixou tudo para trás para viver aqui, entre nós, para ser um semelhante aos homens. Negou-se a si mesmo, se esvaziou de sua glória para estar aqui. Ele não perdeu nada. Ele entregou de livre vontade para nós. O jovem rico que eu mencionei, ele não queria perder. Vai, vende tudo o que tem. Ah não, isso é muito difícil. E ele foi embora triste. Porque ele não estava pronto para deixar para trás aquilo que Jesus pediu para ele. Esse é o pensamento moderno da religião. Quero fazer para receber. Eu só quero saber daquilo que Deus pode me dar. Eu só quero saber das bênçãos. Mas isso não é evangelho. O teor da vida cristã é: depois que eu conheci Jesus, tudo o que eu tenho está à disposição de Deus. Jesus diz: o que é meu ninguém tira. Eu dou espontaneamente. Ele ainda diz: eu tenho o poder para reaver. Eu recebi isso de Deus. Ele recebeu como missão deixar para trás tudo e vir a este mundo, viver como um de nós e entregar-se por amor na cruz. Você está preparado para deixar para trás o que Jesus lhe pede? Está preparado para deixar para trás o velho homem, a velha natureza, abandonar o pecado? Assim como Jesus diz, a mulher pega em adultério: onde estão os que te condenaram? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, abandone, deixe para trás essa velha vida. É isso que Jesus pede de nós. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei o fardo de vocês. Coloque aos pés de Jesus tudo aquilo que Ele pede para deixar para trás. O pecado, a avareza, o egoísmo, os roubos, adultério, tudo aquilo que a lei de Deus nos ordena. Esse evangelho que diz: siga a Jesus para receber mais, não entende, não ouve a voz do bom pastor.
A disposição de entregar a sua vida como um sacrifício que agrada a Deus é algo que pertence à verdadeira ovelha do bom pastor, que ouve a sua voz e o segue. Gente com disposição para chegar e dizer: Senhor, eu estou aqui para entregar a minha vida para que o Senhor a use. Faça comigo segundo a sua vontade. Eu não sei se por seguir a Cristo você vai melhorar de emprego e o seu salário vai aumentar. Eu não sei se você vai conquistar a casa própria que você tanto deseja, se você vai prosperar nos estudos. Mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com o ganho. Entregue a sua vida a Jesus. Infelizmente, muitos pregam que seguir a Jesus, a resposta a este seguir, a prova de que temos fé, são os ganhos, a prosperidade. Mas o ensino do Filho do Homem é: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para depois reavê-la. Ninguém tirou de mim. Eu dei porque eu quis. E eu recebi isso como um mandato do meu Pai. Se eu não souber precisamente quem é Jesus, eu corro o risco de ser um imitador do Jesus errado. Um buscador de bênçãos, de prosperidade, ao invés de seguir o exemplo de Cristo, que se doou em amor pela humanidade. Por isso a pergunta: quem é Jesus? Jesus é o bom pastor, que deu a sua vida por cada um de nós na cruz. E a deu espontaneamente. Nem toda ovelha é ovelha. Nem todo aquele que está dentro do aprisco é de verdade de Jesus. O próprio Jesus disse: nem todo que clamar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aqueles que são de Cristo, ouvem a sua voz, estão preparados para deixar para trás aquilo que Ele pede e segui-lo por amor. Que o Espírito Santo que habita em nosso coração desde o nosso batismo nos conceda a fé de que Jesus é o verdadeiro pastor, que nos leva a águas tranquilas, a águas de descanso, e nos levará um dia para a eternidade, não pelo que fizemos, mas pelo que Ele fez na cruz por nós. Que Deus nos abençoe. Amém.